ginecologia. Então, atuei 5 anos na ginecologia, depois eu fiz nutrologia e dermatologia. Hoje eu não atendo na gineco e nem na nutrologia, mas eu trago tudo para a pele, porque a pele é o maior órgão do corpo humano e mostra tudo que está dentro. Então hoje a gente bate um olho trazendo esses ensinamentos das outras especialidades. Eu sei quando uma pessoa tem uma tireoide que está um pouco baixa ou alterada, a gente consegue visualizar também a ferritina pela situação da pele, porque vocês imaginam um corpo como sendo uma orquestra. Então a gente precisa, não é que tem que, mas para a gente envelhecer bem, é preciso a gente organizar essa orquestra, seja na música, seja na parte dos instrumentos, e é esse alinhamento que faz toda a diferença. E eu quero trazer para vocês os pilares da longevidade, que vai de acordo com o que a Gabi e a Fer falaram. Então, para a gente envelhecer bem, nós temos 5 pilares. Então, toda vez que alguém senta comigo, de paciente, seja homem ou mulher, eu vou falar desses pilares. E aí, às vezes, a pessoa olha para mim e fala, nossa, Kátia, que coisa chata, porque é o básico bem feito. Quando a gente faz o básico bem feito, tudo facilita. Então, o primeiro pilar é o sono. Sono é fundamental em quantidade e qualidade. Um percentual muito baixo de pessoas, que é menos de 1%, tem a genética de precisar só de 6 horas. É mais fácil cair um raio aqui agora. Fora isso, todo mundo precisa das 8 horas. Então a gente precisa estar com esse sono em dia. Uma situação na menopausa, climatério, o sono começa a alterar. E aí a gente tem que estar atento a isso. Não só a parte de climatério, mas também um cortisol, por exemplo, porque o nosso organismo, imagine, eu vou para a orquestra, daqui a pouco eu vou para colchão, lençol, daqui a pouco vai vir parede, alicerce, argamassa, vocês não se assustem, tá? Não se assustem. Então agora eu vou falar para vocês como um tronco. Então imaginem assim, a nossa tireoide é a bateria de um carro, certo, Gabi? A nossa adrenal é uma glândula que fica em cima do rim, produz o cortisol, que é o motor do carro. Então, primeira situação é a gente alinhar a bateria e o motor. Sem isso, a gente não vai andar. Aí sim vem a questão de estrogênio, de testosterona. Aliás, gente, não há vida sem testo, tá? Falar pra vocês, não há, de verdade, não há. Dosinha baixa, não tem problema não. Mas melhora muito, tanto a parte mental, a disposição, alinha muita coisa. Bom, o segundo pilar, não por ordem de importância, porque tudo em conjunto é o que a gente precisa agir, é o gerenciamento do estresse. Então, estresse todos temos na vida, todos, estamos vivos, estamos respirando, só que o que a gente faz com isso? Como a gente lida com o estresse? E aí, cada um achando a sua fórmula. Uma recomendação que eu faço, principalmente com as mulheres, eu até brinquei com você, viu? A situação da pré-menopausa. Realmente a gente se irrita muito. Só que a gente não pode usar isso como uma muleta para a gente sair soltando fogo para todo lado. E aquilo que eu falei é verdade, quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. Então a gente precisa estar atento sim, procurar ajuda, aí vem a parte hormonal, a parte de B12, por exemplo, a vitamina B12, quando ela está baixa, altera muito a parte emocional. Então a gente tem que estar muito atento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho 53 anos e esses dias eu descobri que tem algo que me irrita, que nunca me irritou. Que é assim, ó, a gente bebe água de garrafa de plástico, que nem deve, mas é algo a mais aí que a gente tem que mudar. Sabe aquela rosquinha de tirar a tampinha e pôr a tampinha? Eu tenho ficado doida. Hoje mesmo no carro, falei pro meu marido, deixa essa garrafa aberta, por favor. Ele olhou e falou, nossa, isso é novo. Eu falei, pesquisa aí, mulher na menopausa, pra você ver. Mas assim, me segurando. Então, a gente tem que estar atento a isso. A gente se conhece, sabe o nosso normal. Terceiro pilar é a alimentação.
a gente precisa estar atento à alimentação. Vou contar um caso para vocês. Eu recebi uma paciente, esposa de um médico, algum tempo atrás, que ela chegou comigo para tratar gordura localizada. Aí, eu conversando desses pilares, ela falou, olha, eu compro uma barra da Nestlé, até fui ver porque eu nem sabia que ela existia, da Nestlé de 1 quilo de chocolate. Eu corto e como a barra inteira por semana. Não, nem me conta. Não quero nem saber disso. Eu como 1 quilo por semana do chocolate. Então ela compra a barra, ela corta e come 1 quilo por semana, como uma meta. Eu falei, olha, eu não tenho como tratar você, porque você vai ficar chateada, porque não vai ter resultado em gordura localizada, não tem como. E eu vou ficar também, porque o meu foco é resultado. Então, a alimentação, ela precisa ser revista e precisa ser cuidada desde cedo. Não como algo de imposição, algo extremista, mas a gente ter um estilo de vida saudável e sair periodicamente, ok. Isso para quem é jovem. Para nós, a gente tem que ter uma rigidez já um pouco maior. É linda, bem-vinda, gente. A Elaine maravilhosa. Bem-vinda, viu, minha amiga? Linda. O outro pilar é a atividade física. A atividade física não é opção. A atividade física ela é necessária. Quanto mais cedo, melhor. Algumas pacientes falam para mim, mas eu não gosto. Eu falo, quem te perguntou? Ninguém. Tem que fazer. E é musculação, gente. É musculação. Tem gente que fala assim para mim, eu vou fazer um pilates. Eu falo assim, depois da musculação. Eu vou fazer não sei o quê, quando sobrar o tempo da musculação. Então, precisa, não tem jeito. Proteína é fundamental, Gabi falou 1,2 a 1,6 por quilo de peso. Eu tenho pedido 2 vezes 2 o nosso peso. Então quem pesa 60 quilos, 120 gramas de proteína. Na alimentação ninguém consegue. Eu só conheço algumas pessoas que são muito regradas, que são atletas. Então tem aquela alimentação extremamente regrada. Eu não conheço ninguém. Vocês conhecem alguém que consegue na alimentação? Então, às vezes, a pessoa já chegou para mim e falou assim, eu comi um bife de 120 gramas, só que ali não tem 120 de proteína. Geralmente é 20. Um ovo em torno de 8, 9, é isso? Por aí. Então, a gente precisa suplementar, é necessário. Por quê? Sabe aquela pessoa de mais idade que anda curvadinha, lá pelos 70? Isso chama sarcopenia. Só que isso é uma perda de massa muscular muito grande, só que começou 20, 30 anos antes. Então a gente precisa estar cuidando bem antes. E o último pilar é a suplementação. A suplementação, ela é necessária. O que a terra já não produz, nem produz, a terra produz. O que a gente já não consegue comer da terra, que tudo se industrializou, vem aí os disruptores, não consigo falar, disruptores endógenos, os bagunçadores endógenos. Então a suplementação ela é necessária. Vou falar para vocês uma suplementação básica, não sozinhas. É importante ter um médico para avaliar, mas olhem para a vitamina D. Porque quando a gente fala em longevidade, a vitamina D é em torno de 60, é isso que vocês trabalham também, 60. Aquela tabela nossa de laboratório, ela é muito antiga e feita numa população carente, que graças a Deus a gente não está nela. Mas não tem uma longevidade quando eles falam que 20 é suficiente, é em torno de 60. Então abaixo disso é importante suplementar. Só que para a suplementação a gente tem que avaliar o PTH para ver se o PTH está de acordo com essa suplementação. O outro é ferro e ferritina. A gente perde ferro na nossa menstruação. E aí vem muita queixa de perda de cabelo, de queda de cabelo. Muita gente usando a tirzepatida que chega para mim, quando eu vou ver, é o ferro e a ferritina que estão baixos. Abaixo de 70, gente, não tem cabelo que fica colado no corpo. Não tem. Então, na cabeça, não no corpo. É outro pelo. Mas a gente suplementando, a gente consegue ativar bem. Outra situação é a tireoide.
Quando a gente tem um TSH acima de 2, a gente não vai esperar a tireoide ficar em sofrimento. Então, antes disso, a gente atua nesse sentido. E aí, quando a gente olhou para esses 5 pilares, aí sim nós vamos para a pele. Agora vai entrar minha área. Então, temos 3 pilares de pele. Um é o skincare. O segundo é a suplementação de pele, porque eu falei para vocês de uma suplementação geral, mas a de pele a gente tem específicas chamadas cápsulas da beleza, e as tecnologias, porque mulher moderna é aquela que usa tecnologia a seu favor, certo? Temos celular, temos toda a tecnologia à nossa disposição. Então, no skincare ideal, cada pessoa é única, não tem uma fórmula que dê certo para todos. Mas eu quero trazer aqui de forma mais específica para vocês alguns ativos que hoje a gente tem usado mais com bons resultados. Nós temos uma super farmacêutica aqui, ó, a doutora Sara, maravilhosa, e um dos ativos é o PDRN. O DNA de salmão tem sido de muita ajuda para a nossa pele, no geral. Claro que a gente precisa avaliar certinho, mas de forma geral o PDRN, os exossomos, que são a célula-tronco vegetal, a vitamina C usada de manhã também como antioxidante, como um rejuvenescedor. Cuidado com ácidos. O que vai bem para uma pele de uma amiga, de uma vizinha, não pode não ser boa para você. Por exemplo, agora o retinol está muito em alta. Retinol, e é ótimo, só que a pessoa que tem aquela pele mais sensível, aquela pele que fica vermelha ou tem uma rosácea, ele acaba piorando. Então é importante ter um acompanhamento. E nós temos hoje ativos no skincare que funcionam de dia e de noite. Então, de acordo com o ritmo circadiano, a gente usa aquele ativo específico. Resumindo, gente, tem o geral, mas se você puder ter algo individualizado e personalizado, faz toda a diferença. Segundo pilar, até aí ok? Tô falando muito rápido, só pra gente não atrasar muito. Se eu tiver rápido, minha Sofia já mandou devagar aqui. O segundo pilar é a parte de via oral. Então, na via oral, entra mais uma vez a proteína importante. O colágeno, funciona ou não funciona? É uma grande dúvida. Colágeno é uma proteína, então eu coloco na conta da proteína. Se você está cumprindo aquele tanto diário pelo teu peso, está dispensado. Como ninguém está, a gente precisa. Então o colágeno ele entra como 10 gramas de proteína quando a gente utiliza. Quais os que são estudados para a pele? Verisol e peptano. Outro ativo muito importante que não só pele, mas organismo é a creatina. Vocês usam creatina, certo? Então a creatina, gente, é até o cachorro. Até a hora. Precisa. Só quem quiser envelhecer bem, quem não quiser, tá tudo bem. Então, creatina é necessário. E aí, temos alguns antioxidantes. Por exemplo, hoje se fala muito no protetor solar em cápsula. Então, nós temos o piquenogenol e o polipódio, que é o casalzinho de protetor em cápsula, que não isenta a aplicação do protetor tópico, mas é um antioxidante que nos tem ajudado em relação às manchas. Nós temos peeling em cápsula, por exemplo, o oleolá, o hidroxitirosol, então ajuda a clarear. Isso tudo no fitoterápico, tem algumas medicações também que a gente usa para melasma, por exemplo, para manchas. Ex-Nutriment, que é um silício orgânico que ajuda muito também, luteína, magnésio. O magnésio ele entra lá naquela suplementação da longevidade, ele faz parte de mais de 300 reações bioquímicas do corpo. Então fala, Kátia, quanta coisa! Exatamente, a gente tem aí um arsenal para a gente envelhecer bem. E o terceiro pilar da pele é a tecnologia. Agora eu vou para o colchão lençol, tá? A gente já passou, né? O que a gente passou? Orquestra, a gente já passou para tronco de árvore, agora é colchão lençol. Então imaginem que o músculo é um colchão e a nossa pele um lençol. Que a minha paciente já é cansada de ouvir isso, certo? Mas é importante. O músculo, ele está abaixo da pele.
a pele como um lençol de 3 camadas fininhas. A partir dos 30 anos, dependendo da nossa genética e dos nossos hábitos de vida, que é o que se chama de epigenética, tanto esse colchão quanto o lençol vão tendo ações de flacidez. Então, nosso rosto tende a vir para o lado e para baixo. Qual que é o intuito da dermatologia moderna? A gente manter essas estruturas no lugar sem mudar a identidade da pessoa. Então, gente, não é demonização, é harmonização que a gente faz, tá? Por favor, pelo amor de Deus. Então, é importante, pelo menos uma vez ao ano, a gente tratar o músculo a partir dos 30 anos, já te respondendo, que eu já imaginei que você ia perguntar. A partir dos 30 anos, pelo menos uma vez ao ano, a gente tratar o músculo. Como? Tecnologia de ultrassom microfocado. Existem várias marcas de aparelhos, mas uma vez ao ano. E a pele? A pele é um estímulo por década de vida no ano. Então, para quem tem 30, o ideal 3 estímulos. Para quem tem 40, 4, 50, 5. E aí tem uma N variedade de tipos de estímulos. A gente tem laser, bioestimulador, temos o ácido hialurônico, temos radiofrequência, os fios, que eu sou apaixonada por fios. Eu tenho algumas pacientes que falam, não gosto de fios. Falo, olha, você tem até os 50 para ficar amiga. Por quê? É ruim com ele, muito pior sem ele. Porque o fio, ele não volumiza, gente. Tá? Não volumiza. Só que aí tem uma situação. A gente, por exemplo, para um tratamento de fio sem tratar a estrutura, a gente não tem um bom resultado. Então é onde eu vejo muitas vezes as pessoas falarem, já fiz e não tive um bom resultado, mas é porque não tem a estrutura tratada. Realmente é dentro para fora, suplementação, creme e tecnologias. E a toxina botulínica, que hoje vou contar para vocês, vai ter um sorteio aqui de toxina botulínica, que eu que vou fazer, faço direitinho com muito amor, tá, gente? E a gente vai sortear também a toxina, que é conhecida já há 30 anos, ela relaxa a musculatura. Então, onde a gente usa? Em regiões que a gente precisa e quer relaxar as rugas de contração. E o que é ideal? Começar antes que a pele marque, mas não tão antes, minhas mocinhas, cadê a Gi? Porque a toxina preventiva que tem se falado muito, tem que ter muito cuidado, porque é uma toxina, o nome já diz. É um veneninho. Então tem um momento ideal para não deixar a pele trincar, mas não por modismo e não sem necessidade. Esse cuidado é bem importante, tá? Bom, quando a gente entra em menopausa, o que acontece? O estrogênio, ele é um estimulador de colágeno e ele é um guardião do nosso colágeno. Então a gente tem uma perda acelerada desse colágeno. Nos 5 primeiros anos de menopausa, que é aquela data, não é nem climatério, é menopausa, aquela data que já acabou, a gente perde até 30% do nosso colágeno. E depois continua perdendo. Então, a reposição hormonal... Qual a idade que a gente entra realmente na menopausa? Depende da pessoa. É variável... 45. Ó, certo? doutora Fer. Estamos perto. Estamos perto. Ela já vai te responder. Até ela estava falando aqui agora, Elaine, de pessoas com 30 entrando. Mas é todo o estilo de vida que a gente tem adotado. Bom, e aí na menopausa a gente tem uma flacidez maior de pele, tanto muscular quanto nessa pele. Bom, aí, pensando nisso, nós criamos um protocolo na clínica que chama Dance Glow. O que é isso? Pensando em estrutura, tonificação, firmeza de pele e efeito lift. Se alguém quiser saber mais detalhes, eu trouxe minhas meninas aí para explicar para vocês a partir dos 30 anos. A gente associa bioestimulador com ácido hialurônico e age no lençol, certo? Gente, gostaria de ficar o dia todo aqui com vocês, mas nós temos aí um cronograma lindo, a nossa próxima palestrante já chegou. Vocês têm